Eu sou a fé que converte a substância em realidade. A fé é a substância das coisas que desejamos, a evidência das coisas que não se veem, disse São Paulo. Isto quer dizer que a fé agarra a substância das coisas que desejamos. As coisas materializadas não foram feitas das coisas visíveis, e sim procederam do invisível. Portanto, de algum modo, tudo o que desejamos está, em princípio, na substância invisível que nos rodeia, e a fé é o poder que tem a capacidade de converter os desejos em realidade. Temos que gravar isto na mente e repeti-lo milhares de vezes, sentindo no íntimo esta verdade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé
que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé
que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Eu sou a fé que converte a substância em realidade. Manifeste agora o seu desejo. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu.